Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então, por favor, pegue aí a palavra de Deus, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Apenas o versículo 14, mas você não vai fechar a sua Bíblia, você vai deixar ela aberta. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 14. Obrigado, Médison. Primeiro Samuel 18, 14. A palavra do Senhor nos diz assim. Você achou aí? Diga amém. E Davi se conduzia com prudência em todos os caminhos, e o Senhor era com ele. Vou repetir. E Davi se conduzia com prudência em todos os caminhos, e o Senhor era com ele. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema lidere o seu futuro. Lidere o seu futuro. Pai, nós temos uma eternidade para estar contigo. Nós temos uma eternidade para ver com os nossos olhos transformados, com os nossos olhos, não os olhos da fé, mas para ver com os nossos olhos do corpo glorioso, o passado e a eternidade. Mas nós não estamos na tua glória. Os nossos olhos não são olhos de um corpo glorioso. Os nossos olhos são olhos naturais. E por misericórdia e graça do Senhor, por meio de Jesus Cristo, temos o privilégio de ver as coisas com os olhos da fé. Como nós estamos olhando pela fé, o nosso presente, o nosso futuro, pedimos-te nesta manhã, diante de toda a nossa limitação, que o Senhor nos fale por tua palavra. Nos fale, nos abençoe, nos impulsiona, nos encoraja, nos exorta, nos transforma, mediante a porção da tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Um dos piores problemas da sociedade moderna é um negócio chamado imediatismo. O imediatismo nos rouba a visão de futuro. E, por favor, não confunda imediatismo com necessidade de momento. São duas coisas completamente diferentes. Imediatismo é uma coisa, necessidade de fazer algo no momento é outra coisa completamente diferente. Porque tem coisa que você não pode deixar para amanhã. Tem coisa que você precisa fazer agora. Isso não é imediatismo. Imediatismo é quando você sabe que você tem que exercer a disciplina da espera, e você sabe que as coisas não acontecem no momento, mas você quer antecipar aquilo para poder você desfrutar de algo no agora, no momento, no presente. Então, um dos maiores problemas da sociedade pós-moderna é o imediatismo. E repito, o imediatismo nos rouba a visão de futuro. Na verdade, meus irmãos, a pior pessoa que nós
vamos liderar ou que lideramos somos nós mesmos. Você é um líder. Todos aqui somos líderes. Porque nós lideramos a nós mesmos e lideramos outras pessoas. Se você é pai, se você é mãe, você é um líder. Todos nós somos líderes porque Deus nos deu a oportunidade de discipular. E quando você está discipulando alguém, você está liderando esse alguém. Mas, na verdade, a pessoa mais difícil da gente liderar somos nós mesmos. Então, eu posso dizer para você que a pessoa mais difícil que Davi liderou foi ele mesmo. Conquanto seja difícil nos liderar, ou liderar nós mesmos, nós não podemos cair nessa coisa do imediatismo. E qual a diferença básica entre uma pessoa imediatista e uma pessoa que sabe liderar o futuro? A diferença básica é que a pessoa que sabe liderar o seu futuro, ela não perde nunca o foco de onde ela quer chegar. Por isso ela sabe tudo o que vai acontecer a seu tempo. Alguém que lidera o seu próprio futuro, ela não precisa antecipar as coisas, ela não precisa mudar as coisas, ela não precisa burlar os momentos, as coisas que levam aos momentos. Uma pessoa que sabe liderar o seu futuro, ela sabe que a vida tem os seus processos. E como eu gosto de dizer, Deus, não nós, pode até acelerar os processos, mas Ele não altera. Tudo que você tiver que viver, você vai viver. É claro que Deus pode acelerar, porque Ele é Deus. E Ele controla, dirige a nossa vida. Ou deveria controlar e dirigir a partir do momento que nós entregamos a nossa vida na mão dEle para Ele fazer isso. E Davi é um grande exemplo de alguém que liderou o seu futuro. Se você ler o capítulo 16, a partir do versículo, basicamente, versículo 13, pode ser até antes, mas o capítulo 16, versículo 13, até o capítulo 18, versículo 18, você vai perceber que nesses capítulos, ou esses capítulos, eles correspondem toda a base estrutural da vida de Davi. Ou seja, lendo com calma esses capítulos, a partir do capítulo 16 até o 18, você vai perceber que tudo que acontece ali na vida de Davi vai lhe projetar para o futuro. Aí você vai dizer, pastor, mas houve um momento na vida de Davi que ele errou, que ele pecou. Evidentemente que sim, nós vamos tratar disso logo mais à noite. Mas eu já adianto para você que o futuro de Davi, no que diz respeito ao propósito, não foi alterado. Vou repetir. O futuro de Davi, estou falando futuro porque nós estamos partindo do ponto aqui do capítulo 18, que é o início da sua vida. Olhando na perspectiva bíblica, a gente tem que enxergar Davi lá na frente. Então, pela perspectiva bíblica, olhando o futuro, ele não foi alterado, porque ele cumpriu o seu propósito. E há um texto bíblico no Novo Testamento que comprova isso. E esse texto está lá em Atos, ou seja, está lá na frente. Atos 13, 22 diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deu para você entender? Que o futuro de Davi não foi alterado. Ele cumpriu o seu propósito. Então pega aí depois, observe, que toda a sua base pessoal, sua base espiritual, sua base de liderança está aqui nesses capítulos.
Toda a sua base pessoal, espiritual, de liderança, estão aqui nesse capítulo. É igual você ler Gênesis 1 e 2 e 3. Você tem a Bíblia toda em Gênesis 1, 2 e 3. A Bíblia toda. E aqui nesses capítulos você tem a vida de Davi toda nesses capítulos. Então poderíamos falar muita coisa, mas eu quero ficar com apenas alguns pontos. E tomando Davi como exemplo, como eu e você poderemos liderar o nosso futuro? Eu vou ler com você alguns textos, e a gente não vai ler muito, não precisamos, até porque você conhece toda a história de Davi, ou maior parte da história de Davi você conhece. Então, como é que eu e você poderemos liderar o nosso futuro? Em primeiro lugar, esteja sempre pronto para corresponder todo o investimento que você recebeu do Espírito Santo. Eu vou repetir que você precisa guardar isso no seu coração. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Como é que você vai liderar o seu futuro, irmão? Esteja pronto para você corresponder todo o investimento que você recebeu do Espírito Santo. Vamos ao texto? Capítulo 16, versículo 22 e 23. 16, 22, 23. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito do mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava, e com a sua mão, tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Você sabe bem que Saul tinha um espírito que o atormentava, um espírito maligno, que a Bíblia vai te dizer, que vinha da parte de Deus. É só para a gente entender que naquela época ninguém tinha o entendimento, desculpa aí a redundância, de que o espírito vinha do demônio, de diabo. Não se tinha esse entendimento. Então a Bíblia está sendo fiel à realidade do momento. Mas enfim, Davi estava sendo atormentado por um demônio. E se você ler o versículo 13, versículo 14, você vai ver assim: e o Espírito Santo se apoderou de Davi. E o versículo 14: e o Espírito Santo se retirou de Saul. Ou seja, tem alguém na história que está sendo instrumento do Espírito. Tem alguém na história que está deixando de ser instrumento do Espírito. E para ser mais preciso, tem alguém aqui que está simplesmente sendo instrumento do Espírito para abençoar a gente, para aliviar uma alma aflita. Davi é convocado para se apresentar ao rei Saul. Era hora de Davi ser instrumento do Espírito Santo, que dias antes o visitou na casa do seu pai, na mesa, diante dos seus irmãos. Eu fico a perguntar, meus irmãos, quando que vamos corresponder o maior investimento que nós recebemos? Quando que vamos corresponder ao maior investimento que recebemos? O maior investimento que você recebeu na sua vida é o Espírito Santo dentro de você. E quando nós correspondemos o investimento do Espírito Santo, Deus nos usa poderosamente. Deus nos usa com graça. O texto diz que Davi tinha graça. Deus nos usa com unção. Davi tinha unção.
Deus nos usa com poder. Davi estava cheio de poder. Na verdade, meus amados irmãos, o Espírito Santo investe unção em nós, não para que possamos expor os nossos talentos, mas usar os nossos talentos para abençoar pessoas. Quer liderar o seu futuro? Você quer liderar o seu futuro? Corresponda ao investimento que Deus fez na tua vida, o maior deles, o Espírito Santo. Meu querido pastor, eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem, de Natália tem. Vocês receberam muito investimento de onde vocês vieram. O pastor falou na quarta-feira aqui que ele veio de uma igreja que foi uma escola, e foi mesmo, e continua sendo uma escola. Você fez seminário, Natália está fazendo seminário, mas o maior investimento que vocês receberam é o Espírito Santo que está dentro de vocês. Vocês estão saindo daqui e muita gente atormentada vai precisar da unção, da graça e do poder de Deus que está sobre vocês. Num futuro próximo, vocês serão convocados para isso. Hoje estão sendo convocados para ir, mas muitas vezes vocês serão convocados para estar presente com as pessoas atormentadas. Meus irmãos, eu lembro de uma história de um aluno que lhe foi pedido um trabalho de final de curso. E ele foi para a biblioteca, pegou os livros, e na mente dele, eu vou fazer o melhor trabalho, porque o professor é exigente. E ele fez o melhor trabalho que ele podia fazer. E quando ele recebeu o trabalho de volta da mão do professor, ele começou a olhar e estava lá escrito assim: pesquisa excelente, metodologia excelente, objetivo excelente, conteúdo excelente. E ele se alegrou. Agora vou ver minha nota. Deve ser um 10. Nota 0. E o professor escreveu: tudo está excelente, mas não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu te pedi. O que adianta, irmãos, temos talento, temos habilidade, temos capacidade, mas Deus nos chamou para libertar pessoas, para tirar pessoas atormentadas das mãos do inferno. Deus nos chamou para cuidar de gente. Deus nos chamou para trazer pessoas das trevas para a luz. E no final da nossa trajetória, lá na eternidade, não é um futuro aqui na terra, no futuro eterno, você vai ouvir do Mestre exatamente isso. Ou você vai ouvir: eu não te pedi isso. Ou você vai ouvir: bom está, servo bom e fiel. Sobre pouco você fez, sobre muito te colocarei. Quer liderar o seu futuro? Comece a olhar para dentro de você e ver que a pessoa mais importante mora dentro de você.
corresponda o maior investimento que Deus te deu. Corresponder significa dizer, em outras coisas, estou pronto. Estou pronto para corresponder o teu chamado. Amém? Amém, gente? Segundo lugar, como é que você e eu podemos liderar o nosso futuro? Mantenha o foco na obediência. E não dê atenção a quem quer colocar você para baixo. Vou repetir. Mantenha o foco na obediência. E não dê atenção a quem quer te colocar para baixo. Capítulo 17, versículo 15. Diz assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Tudo bem? Amém? Vá lá para o versículo 28, do mesmo capítulo. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem te conheço, e tua presunção, e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi respondeu: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele. Olha isso, gente. Olha isso. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. Davi aqui recebeu uma tripla missão. Tripla missão. Ele tinha tripla missão. Primeira, apacentar as ovelhas do seu pai. Segunda, ser escudeiro do rei Saul. Terceira, seu pai lhe pediu para ele ir à guerra e levar comida para os seus irmãos. E se você ler o texto todo, você vai ver que em instante nenhum Davi vai desviar de nenhuma das suas funções ou de uma de suas missões. O tempo todo Davi estava em obediência. 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 Alguém estava acima dele. Alguém lhe deu uma missão. E se Davi estava aqui, no lugar onde ele estava, é porque ele sabia que executar a vontade do seu pai e do rei o levaria para bem longe. E quando estou falando longe, não estou falando longe no sentido geográfico de quilômetros. Estou falando de um processo de vida. Deus quer te levar para longe. No caso do pastor, vai para bem longe mesmo. Quantos quilômetros, pastor? Daqui. 2.700 quilômetros. Então, no caso dele, são as duas coisas. Deus quer te levar para longe, irmão. Deus quer te levar para bem longe. Olha a vida de Davi e onde Davi chegou. Onde Davi chegou.
Mas para chegar onde ele chegou, primeiro ele entendeu o valor de obedecer quem estava perto dele, quem era o seu imediato. E quem eram os seus imediatos? Seu pai e o rei. Seja servo de quem está perto de você. Seja servo do seu pai, seja servo do seu amigo, seja servo do seu irmão, seja servo da igreja, seja servo do diácono, seja servo do pastor. Obedeça, obedeça, mantenha o foco da missão e, por favor, não dê ouvido a quem quer colocar você para baixo. Quem quer colocar você para baixo não conhece o seu coração. Quem quer colocar você para baixo não sabe onde Deus quer te levar. Quem quer colocar você para baixo não sabe que você tem vida de secreto. Quem quer colocar você para baixo não sabe que você tem no seu coração um desejo de exaltar o nome do Senhor. Deixa eu te falar, irmão. Você não pode fugir do foco da obediência e não pode dar ouvidos a quem quer colocar você para baixo, porque você vai precisar desprender suas energias. Tem muito gigante para derrubar. Você precisa ter equilíbrio para focar em algo que de fato Deus chamou para você fazer. Não tenha dúvida nenhuma. Isso não é só com o pastor Fred, comigo não, vai ser com você. Quando Deus te colocar em uma missão para você ser obediente àquela missão, alguém vai aparecer no seu caminho e vai tentar colocar você para baixo. Alguém vai menosprezar o que você faz. Vai menosprezar você. Se você ler com carinho, você vai perceber que Eliabe menospreza Davi e menospreza o que Davi fazia. Menosprezou a pessoa de Davi e menosprezou o que Davi fazia. Ele chega a dizer: vai, volta lá para aquelas ovelhinhas que você toma conta. Mas são essas ovelhinhas que ensinou Davi a pastorear um exército inteiro. Quando você obedece à missão que você recebeu, ela pode ser pequena aos seus olhos, mas é um treinamento para Deus fazer você fazer algo grande. Que bom que você chegou aqui, pastor, obedecendo. O que você fez até hoje pode parecer pouco, mas foi um treinamento para você. Tem um exército te esperando para você liderar. Cuidado. Você vai ouvir muita frase do tipo: você não tem capacidade, você não é a pessoa. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Mantenha o foco da missão. Continua obedecendo. Irmão, mantenha o foco da missão. Continua obedecendo. Obedeça. Não fuja do foco da missão que você recebeu. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar, quer liderar o seu futuro? Valorize a capacidade que foi construída no secreto, crendo em suas conquistas futuras. Vou repetir e vamos ler o texto. Valorize a capacidade que lhe foi construída no secreto, crendo em suas conquistas futuras.
17, capítulo 17, versículo 34, diz assim: então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Vou pular o 36, vou para o 37. Disse mais Davi: teu servo me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 38. Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo sobre si. Eu vou fazer um parênteses aqui. Me chamou a atenção essa palavra experimentei. Claro que experimentar vem de experiência. A experiência de Davi não estava na armadura, não estava na espada. O que Davi experimentou foi a presença de Deus. Por isso ele disse: eu não posso andar com isso. Continua. E tomou sobre o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pôs-os no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão de sua funda e foi chegando ao filisteu. Quando você lê esses versículos, você entende, eu entendo, a gente entende que parece ser uma coisa natural. Mas é uma coisa sobrenatural. Ou você acha uma coisa natural, um homem pegar um leão pela barba e o matar. Se você acha uma coisa natural isso, meu Deus, você tem que me apresentar um homem forte o suficiente para fazer isso. A grande questão dessa análise não está em um homem de pequena estatura pegar um leão pela barba, um urso, e matar. A grande questão é como isso foi construído. Como é que essa força chegou? Como que essa força foi brutal a ponto de fazer isso? Como que essa força descomunal de fazer um pequeno homem rasgar um leão ao meio aconteceu? Falando da forma natural, meu irmão, aquilo que você faz hoje de força, de capacidade, não é da noite para o dia e não é de qualquer maneira. Alguma coisa você fez para isso ser construído. De maneira natural. Mas você precisa olhar para o texto e entender que essa força descomunal que Davi tinha, ele relatando aqui para Saul, ela é construída num secreto, onde ninguém vê.
Por isso que eu fiz questão de parar na leitura do texto, dizer que Davi, quando experimentou as roupas de Saul, ele está dizendo, não posso usar isso, eu não vou usar isso, porque a experiência de Davi não estava numa espada, não estava em um escudo, estava na sua relação íntima com Deus. Então, quando você vai fazer alguma coisa, meu irmão, o que te leva ao sucesso não é algo que as pessoas querem colocar em você, não é um estereótipo que alguém coloca em você, não é um modelo que alguém quer colocar em você. Os resultados que você vai colher no futuro não vêm de um modelo dos homens, vem da sua intimidade com Deus. Eu vou repetir. Os resultados que você vai ter no futuro não vêm de um modelo dos homens, vem da sua intimidade com Deus. Na verdade, Saul queria colocar um modelo em Davi. Nós não precisamos de um modelo, irmãos. Nós não precisamos de um método. Na verdade, o que nós precisamos é de intimidade com Deus, de uma visão que Ele nos dá, de um propósito que Ele nos dá. É disso que nós precisamos. E não se constrói uma intimidade com Deus, não se constrói uma visão de futuro, não se constrói as conquistas futuras no meio do povo. Porque no meio do povo, você pode ser o que você não é. É lá no secreto, quando ninguém está te vendo. O que eu vou te falar não é o que a Bíblia diz, então não posso dizer o que a Bíblia não está dizendo. É o que eu sinto, é o que eu vejo. E talvez baseado em outros textos. De uma forma natural, alguém que está cuidando de ovelhas, acorda bem cedo. O trabalho é diário. E como acontece na nossa vida, quando chega tarde, tudo que a gente quer é descansar. Você entendeu, né? Você trabalha, você acorda cedo, vai para o seu trabalho. E quando chega a parte da tarde, tudo que você quer é um descanso. O que eu vou te falar não é o que a Bíblia está dizendo, é o que eu sinto. Sabe como é que era o descanso de Davi? Pegar a sua harpa, sentar debaixo de uma árvore, olhar para o rebanho alimentado, bebeu água, guardado, tocar a sua harpa e esperar pela visitação do Todo-Poderoso na virada do dia. Alguns entenderam isso. Tudo que você precisa, meu irmão, para ter vitórias futuras, para ter conquistas futuras, tudo que você precisa é esperar pela visitação do Pai Celestial. É tudo que você precisa, pastor. É tudo que você precisa, Natália. É tudo que vocês precisam. A visitação de Deus, o secreto. Porque a partir daí, vocês terão uma visão de futuro e vão ter as experiências do secreto para experimentar diante dos homens o poder de Deus. Eu estou falando no nome de Jesus para você também. É tudo que você precisa, irmão. Quer ter vitórias futuras? Não fique buscando modelo. Não se adeque ao modelo humano, ao modelo dos homens. Quer ter vitórias futuras? Busque Deus no secreto. Busque a presença dEle. Ele vai te visitar.
Ele vai te dar unção. Você vai vencer os leões. E depois você vai vencer os gigantes. Posso ouvir um amém? Em último lugar, tomando Davi como exemplo, como é que nós podemos liderar o nosso futuro? Não tenha medo de enfrentar os gigantes. Sua vitória sobre eles, eu coloco no plural, exalta o nome do Senhor, te projeta e te faz crescer. Vou repetir, irmão, guarde isso no nome de Jesus. Não tenha medo de enfrentar os gigantes. Sua vitória sobre eles exaltará o nome do Senhor, vai te projetar, ou vão te projetar e te fazer crescer. Se você ler o texto, eu não vou ler, você conhece o capítulo 17, Davi vencendo Golias, vamos ganhar tempo. Se você observar, você vai ver que Golias faz a seguinte colocação: tem alguém aí no exército de vocês para me enfrentar? Ou seja, um exército inteiro de Israel não apareceu um homem com coragem para enfrentar o gigante Golias. Convenhamos. Convenhamos. Como é que alguém vai se levantar para enfrentar um homem perito em lança, perito em escudo e com quase 3 metros de altura? Você não se levantaria. Eu também não. Mas alguém cheio da unção, alguém cheio de intimidade com Deus, alguém que sabe que se vencer, as oportunidades aconteceriam. Seria projetado, ganharia e, sobretudo, exaltaria o nome do Senhor. Esse alguém vai se levantar e não vai olhar para a lança, não vai olhar para o escudo e não vai olhar para o gigante de quase 3 metros de altura. Esse alguém é Davi. É claro que nós não vamos lutar com gigantes de quase 3 metros de altura, nós não vamos lutar com alguém que tem uma lança, tem uma espada. Mas, irmãos, tem tantos gigantes na nossa frente que a gente precisa derrubar. E o que adianta um exército sem pelo menos um com unção e com coragem? O que adianta um exército inteiro sem pelo menos um que crê na força do Senhor? O que adianta? Na verdade, Deus só precisa de um. Um que crê no braço forte do Senhor. Um que crê que gigante são oportunidades de crescimento. Só precisa de um. Olha que coisa interessante. Lê comigo o versículo 40. Estou caminhando para o final. 40 do 17. Voltando, já lemos, vamos voltar. E tomou Davi o seu cajado, e escolheu para si 5 seixos, ou 5 pedras. Diga comigo, Davi escolheu 5 pedras. Vai para o versículo 49, por favor. 49. E Davi meteu a mão no alxorve e tomou para si uma pedra. E com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra.
O versículo 40 nos dá a informação de que Davi pegou do rio ou do ribeiro 5 pedras. Mas só usou uma. Mas por que ele escolheu 5 pedras? É simples a gente entender. Os filisteus tinham 5 províncias. Ascalon, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Golias era de Gaza. Na cabeça de Davi, ele iria lutar contra 5 gigantes. Se tinha 5 gigantes ou não, a Bíblia não nos informa. Não podemos dizer isso. Se tinha mais 4 para ele vencer. Eu até acredito que não. Mas na cabeça de Davi era assim: vão que tem para cada província dos filisteus um gigante. Então pega os 5 pedras. Sem margem de erro. Davi está olhando para essas 5 pedras e dizendo assim: hoje eu vou vencer os gigantes. Eu vou exaltar o nome do Senhor nas 5 províncias de Israel, dos filisteus. Hoje o nome de Deus será exaltado em todo Israel, e toda a província dos filisteus saberá que existe um Deus. O rapaz queria crescer, irmão. O rapaz queria ser visto em Israel, em toda a Filisteia. Foi por isso que Davi conquistou o seu futuro. Foi por isso que Davi venceu exércitos inteiros. Davi estava preparado para vencer exércitos inteiros. Ele começa aqui com 1, na possibilidade de ser 5. E no futuro, Deus o fez vencer exércitos inteiros. Só houve um momento na história de Davi que ele não exaltou o nome de Deus. E você vai ver isso com a gente, conosco, comigo, logo mais à noite. É quando ele não vai para a guerra e adultera. Em todas as guerras que Davi vai, ele exalta o nome do Senhor. E em todas as guerras que ele sai vitorioso, ele cresce. Deus o projeta. Nós estamos enviando hoje um Davi com a sua família. Ele não vai lutar contra a carne e contra a sangue, mas vai lutar contra principados e potestades. E lá naquele lugar, exaltará o nome do Senhor. Pastor, no nome de Jesus, que toda Pará venha reconhecer o nome de Jesus através das suas vidas. Que vocês sejam conquistadores naquele lugar. Que o nome de Jesus seja exaltado naquele lugar, pelas vitórias de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Viu como é que você lidera o seu futuro? Você lidera o seu futuro assim. Deus vai ser exaltado na minha vitória. Ele vai me fazer crescer nas minhas vitórias. Ele vai me projetar nas minhas vitórias. Irmão, não é você que se projeta, é Deus quem te projeta. Não é você que vence, é Deus quem te faz vencedor. Por que você acha que tanta gente para no caminho?
que não olha para o futuro. A igreja precisa ter fome de vitória. A igreja precisa ter fome de conquistas. Deus vai te dar a oportunidade de tirar uma pedra, mas você vai levar 5. A igreja precisa ter fome por conquistas. Estou falando de fome de conquistas espirituais, evidentemente. Não é sangue na boca, não é isso. Não é sangue nos olhos. É unção no coração. É paixão pela obra de Deus. É anseio para que o nome de Deus seja exaltado em uma conquista. Agindo assim, irmão, Deus vai te dar a oportunidade de ser vencedor. Os gigantes irão cair, no nome de Jesus. E eu concluo dizendo o seguinte: na biografia do rei Davi, está registros de seus erros, fracassos, consequências dos seus erros, dos seus fracassos. Nós sabemos disso. A Bíblia não esconde erro de ninguém, pecado de ninguém, fracasso de ninguém. Mas na biografia de Davi está registrado o seu mais importante dos registros. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deu para você entender? Na biografia de Davi, tem seus erros, seus fracassos, as consequências. Mas na biografia de Davi está registrado o que há de mais importante dele. Davi foi um servo, segundo o coração de Deus. Se fôssemos resumir a vida de Davi no final da sua trajetória, olhando para o seu passado, resumiríamos da seguinte maneira: Davi foi alguém que passou toda a sua vida olhando para o trono eterno. Olhou o seu futuro nele. Ele não se viu assentado em um trono. Ele olhou para o trono eterno, mas não se viu assentado em um trono. Mas se viu olhando o futuro e agradando a Deus de todo o seu coração. Querida família, olhe o futuro de vocês. Olhe para o trono do Todo-Poderoso. Vocês não estão indo para sentar em um trono. Vocês estão indo para aquele lugar para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle, para cumprir uma missão. Então, o futuro de vocês é como o de Davi. O futuro de vocês é de grandes conquistas, para a glória de Deus. E eu termino dizendo uma frase que eu acho que você já ouviu em algum lugar, dita por alguém. Na vida, o que importa não é como começamos, e sim como terminamos. Guardou? Na vida, o que importa não é como começamos, e sim como terminamos. O que adianta você a vida toda ter sucesso, se no final da sua vida você fracassou naquilo que é o principal: cumprir o propósito que Deus te deu.
Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém? Pastorzão, Natália, cadê Pedro e Betina? Vem cá, Pedro. Por favor, alguém tira o púlpito aqui? Para mim? Por favor, pastor, suba aqui com a sua família. Tem uma surpresa aí para Miguel e para Betina. Betina foi no banheiro, então vamos esperar a Betina chegar. Eu gostaria de convidar aqui os diáconos para estarem aqui perto do pastor. Pastor Michel também, por favor, pastor. Gostaria que os nossos diáconos abraçassem aqui pastor Fred. E eu queria dizer, pastor, algumas palavras pessoais. Não sei se você vai lembrar, creio que sim. Lá no sítio da Quissamã, da Vanessa e do Ítalo. Pastor Vinícius, quando eu fiquei doente, pastor Vinícius me tirou daqui. Sob a direção dos irmãos daqui da igreja, evidentemente. E no ápice da minha doença, pastor Fred, pastor Vinícius colocaram aí a mão no meu peito. Pastor Fred colocou a mão no meu peito e ministrou sobre a minha vida a cura de Deus. E pastor, eu sou-te grato por isso. Sou-te grato também por você ter passado aqui para o Jardim Carioca e ter me ajudado a igreja, desde as coisas pequenas até a importância de fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Sou-te grato pela sua amizade, pela sua fidelidade, pela honra que você me confia. Estendo isso à sua família. Sou-te grato por você ser fiel à nossa amizade, à confiança que eu lhe dei. Quero dizer a você que estou grato a Deus e feliz por ver que Deus está fazendo na vida de vocês. Não lembro quem me disse isso, mas a igreja, preste atenção numa coisa, irmãos. Pastor Vinícius passou por aqui 8 meses. E onde ele está hoje? Sendo bênção lá em Quissamã. E hoje nós estamos enviando aqui o pastor Fred. E conhecendo o coração dos meus amigos, amigos de verdade. E conhecendo a história de Fred e Natália, de Pedro e Betina, de Miguel. E conhecendo a igreja de Jardim Carioca, eu tenho certeza que na medida para cada um, no lugar de cada um, Deus irá fazer com vocês o que Ele tem feito com o pastor Vinícius, Camila e seus filhos aqui em Quissamã. A unção não está nas nossas mãos, mas a intenção da igreja em querer ver alguém sendo tremendamente usado por Deus. E o coração de vocês vai fazer com que vocês sejam tremendamente usados e frutíferos momentos vocês experimentarão. Vidas irão se render a Jesus. Amém, pastor? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Obrigado.
eu faço um recorte. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado. Tá pronto aí? Cadê? Tá pronto ainda não? Laurinha? Tá pronto, Laurinha? Cadê? Ah, a Laurinha tá aqui. Tá pronto, Laurinha? Então, uma surpresa para Miguel e para Betina aí. Vem cá, crianças. Betina e Miguel, em nome do Ministério Infantil, nós gostaríamos de agradecer todo o tempo que vocês estiveram conosco. Vocês são crianças doces, puras, obedientes e encantadoras. Betina, com esse jeitinho calmo, sorridente e fiel às suas amiguinhas Júlias, só quer saber de sentar pertinho delas. Dança com seu jeito delicado e deixa todos com um sorriso bobo. Miguel, que menino obediente. Tudo que pedimos ele faz com um amor. Gosta sempre de estar com todos. E ser amigo de Miguel é nunca estar sozinho. Não gosta de deixar nenhum amiguinho sozinho. No nosso ministério, a vida, que é um dos nomes da visão da nossa igreja, é representado por uma abelha. Hoje, sentindo muita saudade em nossos corações, deixamos vocês voarem como abelhinhas para encontrar outros e polinizar em outros lugares. Sejam fortes e corajosos e quando precisarem, saiba que sempre estaremos aqui. Agora, temos seus amiguinhos para lerem uma cartinha para vocês. Davi primeiro. Miguel, ter sua amizade é muito bom. Você me incentivou a vir mais para a igreja. Me mostrou como é bom aprender mais de Deus. Sei que vai morar distantes, mas nossa amizade permanece. Temos a internet ao nosso favor. Que você seja muito feliz no Pará e que conquiste vários novos amigos e continue compartilhando a palavra de Deus. Boa viagem para o Pará. Que Deus te proteja nessa viagem. Agora, Júlia. Betina, você é minha melhor amiga. Você é linda, estilosa e muito mais. Eu te adoro. Você é engraçada, ama brincar com a gente. Você gosta de jogar com a gente. Você é incrível. Eu te amo. Vou sentir muita saudade. Com carinho, Júlia dos Santos. Betina, até hoje você foi a melhor amiga que eu já tive no mundo. Quem tem você como amiga tem muita sorte. Você é 10. Vou sentir muita saudade. Mas a gente ainda vai se falar quando formos jogar. Entrega a sua cartinha. Agora, Luana e Arthur têm um presentinho para vocês. Luana para Betina e Arthur para Miguel. Em nome de todo o Ministério Infantil. Agora é a vez de Pedro, né? Vou dar Elisana. Vai chamar os adolescentes aqui também. Priscila e Evaldo também, como nossos líderes aí da juventude. Pedro chegou aqui na igreja tímido e a gente falava, nossa, ele é muito tímido. Quando chegou para a classe dos adolescentes, a gente viu o quanto Pedro é abençoado. Falante, tem um senso de humor incrível. Pedro, rochedo, forte. E a nossa palavra para você hoje, né, a juventude, em Josué 1, 8, 9.
Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Pedro? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, Pedro, por onde quer que andares. Louvamos a Deus por sua vida e o tempo que esteve entre nós. Nossa oração é que nessa nova etapa, nesse novo começo, que você cresça ainda mais, Pedro, que você floresça, que dê frutos, que o Senhor guie os seus passos. Nós, da Juventude CIBJC, te amaremos sempre, estaremos aqui sempre. Priscila, Evaldo, vem gente, dá um abraço aqui. Pedro. Eu quero chamar aqui à frente Evandro e Gigi. Eles têm uma palavra também a dar em nome da igreja. Vão chegando aqui para cá. Cadê eles? Estão onde? Evandro e Gigi estão chegando ali. A gente tinha programado o abraço pro final, né? A gente nem orou ainda. Mas tudo bem. Cadê o microfone? Tá com você? Era para só abraçar Pedro, né? Mas abraçou todo mundo, amém. Irmãos, enquanto estão abraçando aqui, eu quero ler um versículo. Esse versículo Deus deu à família pastoral. E a gente pode dizer que é o versículo que impulsionou o pastor Fred e a sua família a ir para o Pará. Deuteronômio capítulo 8, versículo 9. A terra em que comerás o pão sem escassez, e nada lhe faltará, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes são calvário e cobre, exatamente como é o lugar para onde eles estão indo. Terra de pedras de ferro, terra de cobre. Por isso que lá tem a vale, é exatamente a terra que Deus está levando eles. Deus é maravilhoso.
Amém. Evandro, Gigi, por favor. Deixa eu ficar aqui. Amém. Amém? Então, enquanto vai abraçando ali, né, a gente vai adiantando. Ó, pastor, nós estamos aqui em nome da igreja, né? E queríamos dizer que é visível que há uma unção sobre a vida de vocês. Uma unção muito grande, né? E como nós estamos vendo aqui, é uma mistura de sentimento muito grande. Acredito que de alegria é até bem menos. É mais de conformação. Nós estamos conformados porque vocês estão obedecendo aquilo que Deus colocou no coração de vocês. E, aliás, um propósito que Deus tem para a vida de vocês, né? Pastorear. Isso nós provamos nesse pequeno instante que vocês estiveram aqui com a gente. Fomos muito bem pastoreados, tá bom? Eu queria deixar uma palavra para vocês, que está em Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Então, não importa onde vocês estiverem, vocês serão bênçãos. E o melhor de tudo, as bênçãos do Senhor acompanharão vocês. Amém? Vocês têm uma unção. Pastores, o cajado e a vara foram entregues a vocês. Cabe a vocês usá-los. Vocês. Amém? Eu queria orar. Pai, nós queremos adorar o Senhor nesse momento, continuar, na verdade, adorando o Senhor. Nós queremos exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Pai, colocamos diante do Senhor, como igreja, nesta hora, o pastor Fred, a Natália, os seus filhos, Pai, que estão, Senhor, obedecendo ao propósito ao qual o Senhor colocou o coração deles, Pai. Obediências, fidelidade, Senhor, nós vemos de uma forma tão grandiosa na vida dos Teus filhos. E peço, Senhor, que sabemos que eles foram lá várias vezes, Pai, mas agora eles estão indo, Pai, realmente para cumprir o propósito do Senhor naquele lugar. E eu oro para que, Senhor, ao chegar naquele lugar, todo principado, toda potestade tremam e batam em retirada, Senhor. Deus, todos os obstáculos, Senhor, tudo que eles vão enfrentar naquele lugar, muitas vezes até para desanimá-los, Deus, caia por terra. O Senhor, com mão poderosa, envia os Teus anjos de guerra que vá à frente, ó Deus. Deus, tirando tudo aquilo que possa ser empecilho para a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, orienta-os, Senhor, guia-os, Deus, em nome de Jesus, em tudo o que o Senhor quer que eles façam naquele lugar. E que o Teu poder, Senhor, possa ser ouvido, Senhor, e observado em todo esse Brasil, Pai, se não em todo esse mundo, pelo que os Teus filhos vão fazer através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te agradecemos e Te louvamos. E como igreja, Pai, podemos dizer que nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu quero convidar para essa oração, o irmão Evandro já orou, mas com a sua licença, meu irmão Evandro, por favor. Sei que o irmão já orou, mas eu quero pedir licença ao meu irmão que orou e Deus já ouviu a oração dele. Mas eu quero convidar um irmão para também orar
nesse momento e agora pela nossa imposição de mãos. Quero convidar o nosso diácono horário, irmão Jorge. Vem cá, irmão Jorge, por favor. Deus colocou no meu coração que o irmão pudesse fazer essa oração. Pastor Fred, Natália, Miguel, Betina e Pedro, por favor, ajoelhem-se. Você vai estender a sua mão para cá. Nós vamos orar por imposição de mãos. Irmão Jorge. Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos por esse momento, Senhor Deus, tão importante de despedida, Senhor Deus, desses pastores que com certeza, Senhor Deus, estarão saindo daqui para abençoar outros lugares, ó Pai. O quanto nós aqui fomos abençoados, Pai. Obrigado, Pai querido, pela vida do pastor. Obrigado pela vida da pastora Natália e dos seus filhos. Que essas famílias, ó Pai, por onde eles andarem, ó Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder esteja sobre eles, ó Pai. Usa, Pai, os teus servos ali, Senhor Deus. Abençoa os teus servos ali, Senhor Deus, porque com certeza muitas vidas serão abençoadas por eles, ó Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor Deus, que estivemos com essa família tão amada, Senhor Deus. Continue abençoando, Senhor Deus, e que eles levem daqui, Senhor Deus, a certeza de que estaremos orando e amando para sempre. No nome poderoso de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, ó Pai. Amém. Pastor Fred. Aleluia, Senhor. Pastor Fred, o texto que o irmão Evandro leu aqui define todo esse momento. Como igreja, segunda igreja, Jardim Carioca, e eu, na qualidade de seu pastor, da sua família, pela palavra de Deus, lida nesse momento, tanto a primeira quanto a segunda, que está em Deuteronômio. Nós não combinamos nada, nem eu, nem Evandro. O texto que Deus deu a eles é Deuteronômio 8. Irmão Evandro leu Deuteronômio 28. Pela palavra de Deus, meu amigo pastor, meu amado pastor, como igreja, nós os enviamos o nome de Jesus para vocês serem bênção naquele lugar. Esse é o nosso desejo, a nossa palavra, que vocês sejam bênção naquele lugar. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Fred e sua família? Você vai orar encerrando, pastor. Se quiser dar uma palavra também rápida, fica à vontade. Depois você ora, dando a bênção apostólica para a igreja. É a única coisa que eu tenho condições de falar. É muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Foi extraordinário. Foi abençoador e foi curador na minha alma, na minha família e na minha casa. A Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor. Mas eu confesso que o privilégio, eu acredito que o Senhor me deu, de poder conviver com o Senhor e com a igreja. Então, muito obrigado a todos, de coração. Vamos orar. Receba toda a honra. Receba toda a glória.
receba todo louvor. Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o domínio. E nós nos submetemos, Senhor, à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu propósito, ao Teu chamado e à Tua missão. Nós nos submetemos, Senhor, e nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, mas eu Te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em Jardim Carioca, a partir do pastor Robson, de Eristeia, de Rebeca, de Sara, de Evandro, dos seus netinhos, a partir da família, ó Deus, a partir dos diáconos, cada diácono, a partir dos líderes de ministério, cada ministério, a partir da juventude, a partir dos casais, a partir das crianças, Senhor. Nós Te louvamos, porque nós cremos que o que o Senhor tem para esse lugar é poderoso, é sobrenatural. O que nós queremos que o Senhor tem para Jardim Carioca é aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração humano. Mas, Senhor, nós Te louvamos pela igreja no Pará. Nós Te louvamos pela CIB de Parauapebas. Nós Te louvamos, Senhor, por esse novo ciclo. E nós estabelecemos uma aliança diante do Senhor. Nessa hora de cooperação, de oração, de fraternidade, de amor, de cumplicidade, Senhor, porque Teu é o reino. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e as doces, maravilhosas e preciosas consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje, nesse dia, e até aquele dia em que o Senhor rasgará os céus, descerá com poder e glória e nos trará a Tua presença. Até aquele dia, nós oramos e rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você quiser dar um abraço no pastor Fred, na sua família, fica à vontade. Deus te abençoe, meu irmão. Até logo mais.